Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do mercado do dia 25 de julho de 2012. Bom, gente, algumas mudanças com relação àquilo que a gente falou ontem para vocês, o nosso bate-papo. Aliás, antes de comunicar as mudanças, agradeço aí os vários elogios que a gente recebeu ao longo do dia, em função das mudanças que a gente fez nesse bate-papo. E uma sugestão que foi comum aí, várias pessoas pediram, até perguntei para vocês na sala do curso ao vivo, e todo mundo sugeriu que a gente colocasse esse bate-papo no ar, colocasse no auditório na parte da noite, um dia antes. Então, em vez de publicar ele às 9 da manhã, como a gente havia falado, a gente vai publicar ele a partir das 20 horas, tá? 20, 20, 30, enfim, conforme a gente conseguir fechar a gravação e edição aqui, a gente vai colocar ele prontinho para vocês já a partir das 20 horas. Então todo mundo vai poder assistir hoje o relatório que a gente vai fazer amanhã. Então o planejamento de amanhã já está pronto, nós já temos aí uma ideia do que a gente quer fazer amanhã. E a gente vai passar isso para vocês ainda no dia de hoje. Então a partir das 20 horas, 20 e alguma coisa, a gente vai colocar para vocês lá, para facilitar um pouco a vida de vocês, para todo mundo poder assistir quando quiser, conforme for mais cômodo, mais confortável. Bom, gente, então é isso aí. Vamos falar então novamente, para quem pegou o bonde andando, para quem não entendeu nada do que eu falei, nós fizemos algumas mudanças aí, a gente não está mais fazendo o call de abertura ao vivo lá no auditório como a gente fazia, e nós trocamos aí, por solicitação de vários de vocês, nós trocamos o programa ao vivo por este programa gravado na véspera, tá? Então, em vez de fazer ao vivo às 9h30, a gente está fazendo no fim do pregão do dia anterior, então a gente está trabalhando sempre adiantado aí, sempre na frente, e estamos deixando disponível para vocês lá no auditório, tá? Então é só entrar lá, fica até às 10 da manhã liberado para vocês o call de abertura, que agora está incluso nesse bate-papo do pregão. Por que mudou o nome, Fabiano? Mudou pelo seguinte, gente, a partir de agora nós temos um bate-papo do pregão, onde nós vamos falar do pregão do dia, o que nós enfrentamos, como é que foi o pregão, enfim, como é que foram as operações do dia, etc, etc, etc. Aí nós vamos falar sobre as recomendações de day trade, recomendações de swing trade, enfim, é um bate-papo um pouco mais completo, para a gente poder passar para vocês um pouco mais aí do que a gente vem enfrentando, tá? Então, muitas vezes vocês olham o gráfico diário no dia seguinte, pô, foi um pregão legal, mas a gente quer passar para vocês justamente essas impressões que a gente teve ao longo do pregão, tá? Então, se foi fácil, se foi difícil, o que a gente enfrentou, enfim. Então, essa é a ideia de trabalhar um bate-papo, algo um pouco mais informal, um pouco mais tranquilo, sem a pressa que a gente tem na parte da manhã, trabalhando sempre ali em 20, 25 minutos no máximo. Aqui não, aqui a gente pode trabalhar com mais calma, pode falar, mostrar mais operações, dar mais exemplos, enfim, eu acho que pode ser mais legal. Então hoje eu preparei um monte de coisa para vocês aqui, nós vamos iniciar falando do pregão de hoje, como é que foi o pregão hoje. Já posso adiantar que foi difícil, como a gente vem enfrentando aí nos últimos dias, para não dizer meses. E além disso, eu vou falar também das recomendações de swing trade da semana, que a gente fez ontem. Então vou dar uma revisada nelas, vamos ver como é que elas se desenvolveram. Não foi um dia bom, não foi um dia muito legal para isso também. E finalmente vamos encerrar com as recomendações para o pregão de amanhã, tá? Então vamos lá. Deixa eu liberar minha tela para vocês aqui. Agora sim, vocês devem estar vendo minha tela. Ibovespa diário, aqui está. Então nós temos aqui o Ibov, vamos colocar aqui para vocês no diário. Como a gente previa, foi um dia de enrolação, mas a gente esperava que o viés de baixa, que o peso do mercado acabasse fazendo um pouco mais de diferença e que a gente conseguisse pelo menos vir testar esse fundo do ano, que foi cravado 2 dias atrás, ou conseguisse até um rompimento desse fundo do ano. Eu apostei nisso, tentei montar a posição aí na Vale, consegui uma belíssima operação até uma parte do dia, depois ela voltou tudo, vou mostrar para vocês na sequência, mas enfim, a gente estava apostando que a gente ia conseguir este rompimento, que a gente ia conseguir trabalhar vendido, uma vez que o mercado ontem fechou bastante pesado, com volume bom, e a gente esperava hoje um aumento de volume e esperava que o mercado viesse romper essa mínima aqui. Felizmente, como vocês já viram, isso não se confirmou. A gente acabou trabalhando aí boa parte do dia em consolidação. A gente chegou a perder a mínima do dia anterior, mas por muito pouco. Então acabou sendo um dia chato, acabou sendo um dia difícil, pouquíssimas operações, muitos ativos consolidados. O volume, de novo, foi baixíssimo. Então,
continuamos na enrolação. É complicado mesmo, não tenho o que falar. Queria mostrar duas coisas. Antes de mostrar o intraday, queria mostrar um negócio que a gente conversou hoje na sala do curso, no curso ao vivo, que é isso aqui. Ó. Então, eu queria mostrar para vocês, nós estamos neste período de consolidação semanal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pregões. Desses 10, nós temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que foram ou invertidos ou em decisão. Então, últimas 10 semanas, então mais de 2 meses aí que a gente está trabalhando com extrema dificuldade no mercado, tanto para day trade quanto para swing trade. Observem que o volume caiu bastante aqui nas últimas 1, 2, 3, 4 semanas, então foi muito difícil. A gente teve alguns períodos assim anteriormente, tá? Nós tivemos um período desse aqui, conforme vocês podem visualizar. Isso aqui foi algo que aconteceu mais ou menos aqui, ó, no mês de novembro, dezembro de 2011. Aí nós temos aqui mais uma pequena consolidação, não, bem menor do que a gente está enfrentando. Aqui até que foi grande, levou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, também 10 semanas. Aqui nós tivemos algumas semanas, 3, 6 semanas. Depois disso a gente teve, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Então estou voltando aqui. A gente teve aqui, ó, também na volta da crise aqui, a gente teve algumas semanas de enrolação, também foi complicado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, enfim, também algumas semanas de enrolação. A gente teve aqui também antes da crise, aqui em 2007 aproximadamente, a gente teve mais um período aqui de enrolação. Enfim, então isso é normal. Agora, observem que não foram tantos assim. Então, nos últimos 4 ou 5 anos, a gente teve aí talvez 3 ou 4 ou 5 desses períodos que são muito difíceis, que o mercado fica muito consolidado. O último deles foi aqui em novembro do ano passado. A gente teve alguma coisa no comecinho do ano passado também, de 2011, março, abril. Depois no final mais uma vez. E agora a gente vinha de uma tendência legal aí no começo do ano, tal, enfim. Até a metade do mês de maio, até a semana do dia 18, foi legal. Do dia 25 para frente a gente só tem enfrentado consolidação. Então estamos aí batendo em 2 meses de muita enrolação, de muita dificuldade nas operações. Vai voltar, tá certo? A gente vai voltar. E é por que a gente estava acreditando que o mercado poderia desenvolver? Justamente por causa disso aqui. Ó. A gente fez mínima do ano no pregão lá de segunda-feira. E o volume aumentou um pouquinho ontem, então a gente estava esperando que o mercado desenvolvesse, que fosse legal, que a gente conseguisse montar as posições vendidas para conseguir trabalhar aí na tendência novamente. Não aconteceu, mas o mercado continuou pesado, tá certo? Não foi legal, não... Vocês vão ver que o Dow Jones subiu bem mais que a gente, nós fechamos próximos da mínima e o mercado continua pesado. Minha opinião, se o Dow Jones ceder forte amanhã e depois, nosso mercado vem fazer essa mínima do ano e vai fechar lá embaixo. Tá? Então, não estou vendo força no mercado, não estou vendo tranquilidade para operar comprado aí para mais do que o pregão do dia. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quem só opera comprado, porque o mercado está realmente bastante perigoso para esse tipo de operação. Tá? Vamos dar uma olhadinha então no intraday do nosso mercado, muito complicado, muito enrolado. Observem aqui, ó, vou marcar aqui no top chart a máxima e mínima do dia anterior. Então está aqui, está cravado a máxima e a mínima do dia anterior, tá certo? E a gente tem então, deixa eu tirar essa mínima do ano daqui, a gente tem então essas duas marcações aqui, certo? Que é este valor, deixa eu colocar em vermelho para ficar mais fácil, agora sim, vou marcar esse aqui também. Então nós temos aqui a máxima e mínima do dia anterior, observe que a gente abriu absolutamente no meio do caminho, e foi cedendo, deixando invertidos. Então, um aqui, mais um aqui, mais uma indecisão, invertido, enfim. Aí o mercado foi lá, fez mínima e depois voltou para fechar mais ou menos aqui no meio do caminho de novo. Então o dia foi enjoado, foi aquele dia chato. A gente ficou a maior parte do pregão olhando, as operações não aconteceram, foi complicado, enfim. Um dia bastante difícil da gente trabalhar, tá? Aconteceram algumas operações que a gente tinha planejado ontem, que era a Vale. A gente estava de olho nela
perdendo aqui a mínima de ontem, que era o 35,15, então estava tentando acompanhar isso aí. Fizemos a montagem da operação aqui, exatamente nesse 35,15, o stop estava exatamente 1 centavo acima deste candle do rompimento aqui, 35,26 então vamos colocar aqui, deixa eu ajustar, 35,26, e a operação estava maravilhosa, tá? Ela veio certinho aqui até o 34,32, então uma operação aí que a gente estava ganhando do 35,15 até o 34,32, 2,36%. Tá? Então uma operação muito bonita e, claro, não tinha por que zerar, o ativo mais fraco da bolsa do dia, volume acima da média, acabou de fazer mínima do ano, enfim, a gente manteve posição. A ideia era tentar um fechamento próximo da mínima para ficar vendido nela mais de R$1 acima do preço. Acabou que vocês estão vendo que ela voltou tudo, veio buscar o nosso stop aqui e acabou fechando até bem aqui acima dos R$35, tá? Então deixou invertido, inclusive nós vamos recomendar até compra dela para amanhã com base nisso. Mas de qualquer forma, foi chato essa operação, é uma operação muito bacana, mais de 2%, na tendência, na técnica, com gerenciamento de risco, tranquilo. Faltou até colocar o gerenciamento. Eu fiz o gerenciamento aqui, ó, 34,93, tá? Então, bacana, pessoal. Acompanhou essa operação feita ao vivo. Infelizmente, acabou voltando tudo. Fabiano, por que você não zerou aqui embaixo? Gente, eu não zerei aqui embaixo pelo seguinte. Se eu tivesse feito isso aqui, por exemplo, ó, eu teria vendido ela, mas teria zerado ela aqui, teria zerado ela aqui, teria zerado ela, enfim, num monte de lugar. Mas eu poderia ter ficado vendido tranquilamente se tivesse vendido ontem essa posição. Tá? Então eu prefiro sempre tentar manter a posição, sempre tentar buscar a continuidade, porque aí, quando eu conseguir acertar uma grande tendência, eu posso ficar posicionado para os dias seguintes, tal, enfim. Então por isso que eu não zerei. A minha ideia não era zerar isso em day trade, a minha ideia era iniciar com day trade, e se o papel fechasse na mínima do ano, na mínima do dia, enfim, alugar a posição e ficar vendido nela. Não consegui, acabei zerando, estopei a posição, encerrei aí, sem perder absolutamente nada. Como eu disse, gerenciamos risco, 50% da posição a gente já matou aqui no 34,93, então não teve problema. CSNA3 também foi uma posição bacana que o pessoal montou. A gente estava de olho na CSN, na perda aqui dos 9,54, então vários alunos nossos pegaram aí, Rafael, enfim, um monte de gente que pegou, não lembro do nome de todo mundo, já são muitos alunos, que bom que são muitos alunos, enfim. Então a gente teve aqui a CSN rompendo aqui nos 9,54, o stop dela estava aqui nos 9,58, pô, stop bem curtinho, operação feita ao vivo na sala, passamos ela ao vivo, ajustamos o stop ao vivo, enfim, a operação desenvolveu muito bem. Alguns eu sei que zeraram mais ou menos nessa região aqui dos 40, alguma coisa nesse sentido, e alguns ficaram para o leilão, zerando aqui nessa região do 9,33. Tá? Então muito bonita a operação. Aí, de onde o pessoal vendeu 9,54 lá para o 9,33, lá se vão 20 centavos, mais de 2%. Uma bela operação, um dia muito difícil, e foi isso que a gente fez hoje. Então, duas operações, uma delas era a Vale, estava dando mais de 2%, voltou tudo, a gente teve que encerrar, e a outra, a CSN, também passou de 2%, e essa o pessoal botou lucro no bolso. Infelizmente, eu só estava na Vale, então acabei fechando o dia aí com R$8 negativo, mas enfim, foi tranquilo. É previsto esses dias, a gente faz parte do jogo, a ideia era tentar manter posição, tentar conseguir um trade aí bacana que desse para a gente levar para os dias seguintes. Não foi dessa vez, mas a disciplina deve ser mantida sempre. Então vamos lá, voltando para o Ibovespa então, já falamos sobre o pregão de hoje, então vamos falar um pouquinho sobre o swing trade. Nós tínhamos recomendação ontem aqui para ELET 6, que a gente tinha falado para vocês. A ELET era perdendo aqui 18,51, não perdeu, está enrolada por aqui, o volume continua abaixo, mantemos a recomendação, por enquanto não altera nada. Temos lá a Fibria. A gente não vendeu a Fibria no pregão de hoje, tá certo? Justamente pelo seguinte, observem aqui, o nosso ponto de venda dela, deixa eu voltar, era exatamente aqui, ó, na montagem deste pivô, tá? Então, perdendo aqui os 14,25. Deixa eu ajustar essas flechinhas, exatamente aqui, tá? A gente não vendeu simplesmente porque ela veio direto, essa foi uma situação, vocês podem visualizar, estava muito esticada, ela veio direto, e quando ela veio testar os 14, ela corrigiu. Aí eu avisei o pessoal na sala para ficar de olho numa possível venda dela para day trade, perdendo os R$14.
como ela não perdeu mais os 14, a gente simplesmente não entrou na posição. Agora é aquela dúvida, vamos manter a recomendação ou vamos cancelar? Nesse caso, nós vamos cancelar em função da volatilidade do baixo volume do ativo. Tá? Então, vocês podem ver o que ela fez aqui hoje, muito complicado de trabalhar com esses ativos. O semanal dela está bastante enrolado. Ela está trabalhando numa grande consolidação aqui do semanal. A gente tentou aproveitar esse rompimento, não deu certo. Para amanhã agora fica já muito longe tentar operar esses R$14, o stop está muito longo, enfim, ficou difícil e a gente não gosta muito de ir ajustando os pontos de entrada conforme os ativos vão andando, a gente acaba ficando sempre atrasado. Tá? Então, cancelamos aí a recomendação da Fibria, não vamos manter mais essa posição, essa recomendação dela. A TIM P3, a gente havia recomendado no dia de hoje, a gente tinha recomendação a partir de 877, também não montamos posição, porque ela abriu em gap, abriu lá em cima, aí a gente até comentou na sala, recomendou compra aí a partir dos 8,92, ela simplesmente não rompeu mais, então a gente ficou de fora. E o fechamento do dia de hoje acabou deixando aí dúvidas com relação a isso. Então a gente vai atualizar a recomendação, neste caso aqui da TIM. Tá? Então a gente não gosta muito de correr atrás, mas o ativo está bonito, tem espaço ainda, só que a gente vai tentar da forma mais segura possível, ajustando para R$9. Tá? Então, se amanhã ele fizer mínima em relação a isso aqui, nós vamos cancelar a recomendação. Então, se perder 8,70, a gente vai cancelar a recomendação em ponto final. Mas, por enquanto, vamos tentar manter mais um dia. Eu acho que pode ser uma posiçãozinha interessante. Tiro curto, tentar entrar rápido, para sair rápido também depois. Mas, de qualquer forma, não foi o dia para ela hoje. O volume está acima da média. Mas a gente vai tentar, então, acima dos 9. Se não romper os 9, nós ficaremos de fora. Além da TIM, tem aí a Tecnos, TecN3, outra que também a gente tinha recomendação aqui nos 19,11, não conseguimos posicionar, uma vez que ela abriu lá em cima e depois acabou voltando, então a gente preferiu não pegar, não foi um movimento bacana. 15 minutos é difícil nesses ativos, não tem liquidez suficiente. Mas só para vocês visualizarem que ela abriu, foi lá em cima, acabou voltando tudo, enfim, foi meio mais ou menos complicado de trabalhar aqui com a Tecnos, com a TecN3, tá? Então foi bastante enrolado. O dia dela aí não foi lá muito bacana não, tá? Então a gente acabou nem posicionando ela, mantivemos ela aí, como ela abriu lá nos 19,42, então ficou de certa forma complicado para a gente trabalhar com esse ativo. Tá? Não pegamos também, agora para comprar no 42 fica difícil, então vamos cancelar também a recomendação, tirar ela fora. Tá interessante, tá bonita, mas esse padrão aqui não agrada muito, a gente acabou não pegando. 19,42 agora o stop já ficou um pouco longo, já ficou um pouco difícil de gerenciar, então preferimos cancelar. Transmissão Paulista, TRPL4, a pregão de hoje ela acabou desenvolvendo bem, foi fechar lá na máxima. O semanal dela está muito bonito, mas nós continuamos de olho nesse teste do fundo. Tá? Então, como eu disse para vocês, se ela não perder hoje, vamos ajustando. Então agora vamos ajustar um novo ponto de entrada nela para venda, 57,72. Fabiana, por que recomendar a venda se o ativo está subindo? Quem não pegou a recomendação ontem, ela vem de nova mínima, corrigiu nas médias, e ela deveria testar esse fundo antes de continuar subindo. Tá? Então é normal ela dar um sinal de venda e vir testar isso aqui. E a gente pode aproveitar esse teste de fundo, então é por isso que a gente está recomendando uma venda se perder a mínima do dia anterior. Ontem era aqui, hoje já é aqui. Então vamos tentar seguir nessa linha aí. Além da transmissão paulista, nós temos também a Gol, continuamos de olho na Gol, hoje pouca movimentação dela, volume baixo, mantemos a recomendação perdendo aqui os 8,13. QGEP3 também enrolou o dia inteiro, a mínima dela era 8,60, o ponto de entrada, ela foi testar, não perdeu, vale a pena acompanhar para amanhã. Então mantemos a recomendação para QGP, perdendo aqui esses 8,60. A PEMAN, que era outra que a gente havia recomendado ontem também. Então está aqui a PEMAN, também não rompeu, o volume está muito baixo nela, mas de qualquer forma, perdendo 2,32, continua enrolada, continua por ali, mantemos a recomendação. A Cyrela também enrolou bastante dia de hoje, o volume foi muito baixo, rompeu máxima de ontem, fechou na mínima, típico de que está testando fundo. Então fica de olho nela, continuamos interessados aqui, perdendo
os 13,15, tá? Além da Cirela, nós temos também a BTOW3, então está aqui. Também continua interessante, o ponto de entrada dela era 5,82, ela fechou na mínima do dia, tá? Então tem fechamento aqui no 5,84. Para amanhã, perdendo 5,82, continuamos de olho nela, tá? Mantemos a recomendação. Temos a RAPT4, a Randon, outra que foi muito difícil, acabamos não pegando. Ela também abriu lá em cima no 862, então também foi bastante difícil de trabalhar com esse ativo aqui. Bastante complicado, abriu lá em cima, devolveu tudo, veio fechar aqui embaixo. Então complicado trabalhar com esses ativos, não foi fácil. Como ela deixou aqui esse movimento bastante estranho, a gente acabou ficando de fora, acabou não pegando ela. Vamos tentar trabalhar com um pouco mais de tranquilidade esse ativo aqui, porque não está legal. Então vamos cancelar a recomendação dela, uma vez que agora o novo ponto de entrada da Randon, ele também vai ficar aqui nos 8,60, tá? Então ficou um pouco esticado, a gente já não gostou muito do que a gente viu. Como eu disse, abriu lá em cima, acabou voltando tudo, fechou aqui perto da mínima. A gente acabou então nem posicionando, porque ela pulou o nosso ponto de entrada. Cancelamos então. Temos a VIVR, Viver, também enrolada, não foi, o volume está baixo ainda, tal, enfim. É só a partir do 1,50, esse ativo é um ativo para semanal. Como ela não rompeu, mantemos recomendação, nada a fazer. Temos a SLC Agrícola, essa aqui a gente estava de olho rompendo 22,80. Essa é a mesma condição da transmissão paulista, ao contrário, vem de nova máxima, corrigiu nas médias. Se por acaso romper aqui esses 22,73, ela pode ficar legal com algo no 24,80, então atualizamos aí o ponto de entrada para 22,73. Finalmente temos aí o GPA, a Ultrapar, o GPA3. Essa trabalhou aí com bastante volatilidade ao longo do dia, então vocês podem visualizar aqui. Abriu lá em cima, cedeu forte, voltou, enfim, bem complicado de trabalhar com esse ativo aqui. Como eu disse, vocês podem visualizar aqui que ela foi lá embaixo, voltou, enfim, bem complicado trabalhar com ela, tá, gente? Nós acabamos não posicionando em função dessa alta volatilidade do ativo, não entramos nela também, e agora ajustar aqui para os 46,39, o stop pode ter ficado um pouco longo, enfim, como andou pouquinho, o nosso ponto de entrada era aqui, 45,11, está em 46,07, enfim, 46, perdão, nosso ponto de entrada era aqui, ó, 46,07, está em 46,39, está menos de 1%, vamos ajustar essa, vamos deixar a partir de 46,39 para amanhã se tiver volume bom, mas entrada é só por day trade, tá? Então der certo aqui o rompimento, operem seguindo técnicas de day trade, gerenciamento, se der certo mantenha um pouco para swing trade, tá ok? Perdão. Essas então eram as recomendações de swing trade. Alguns ativos romperam mínima no pregão de hoje, tá? Eu separei para vocês aqui. A gente não recomenda esse tipo de operação, ou não estamos recomendando esse tipo de operação, uma vez que está muito difícil em função da volatilidade. É um tipo de operação, perdão, que não está dando certo, que não está funcionando. Então, vamos lá. A Edu3, a Anhanguera Educacional, tá? Então ela está lá, bem próxima de romper aqui. Todo mundo pergunta, Fabiano, vale a pena comprar esse rompimento? A resposta é não, não vale. Uma vez que, observem aqui este topo, ela já estava aqui, rompeu numa semana, já voltou aqui, já veio praticamente estopar todo mundo aqui, estava todo mundo já de olho nela, ela rompe numa semana, volta na outra, aí vai de novo, aí volta de novo, então isso aqui não tem me agradado muito, tá? Aqui também a gente tinha um rompimento de máxima, a gente não está passando rompimentos. Por quê? Esse aqui até poderia ter dado certo. Vamos dizer que se você manteve pelo semanal não funcionou. Não teria estopado. Mas observem aqui que a gente acaba sempre trabalhando de uma forma ou de outra, a gente acaba trabalhando com muita volatilidade. Aqui foi. Pode ser que dê certo no semanal aqui? Pode ser que dê. Mas eu vou mostrar para vocês vários aqui que não deram. Tá? Então tem a CSMG3, também rompeu no dia de hoje. Fabiano, vale a pena pegar? Aquela questão, gente, eu considero que não vale. Aqui também teve um rompimento parecido com esse, também era máxima histórica e tal. Rompeu numa semana e voltou na mesma. Já foi estopar todo mundo lá embaixo, enfim, muito complicado. Então eu prefiro ficar de fora desse tipo de rompimento. Estou tentando trabalhar com operações mais tranquilas, mais seguras.
onde talvez tenha mais pressão. Esses ativos aqui no diário já fica complicado, logo depois que rompe já tem que corrigir, enfim, não tem dado certo, tá? CCRO é outra que também está prestes a romper. Pergunta, vale a pena? A minha resposta é não, rompeu aqui e estopou tudo na semana seguinte. Aqui rompeu de novo e estopou na semana seguinte. Enfim, então está muito complicado de manter isso aqui. Outra, Leve 3, tá? Também está próxima de romper. Vale a pena? Para mim, não. Esse tipo de operação eu não estou trabalhando. Está muito volátil, tá? Então estou tentando segurar um pouco a onda, tentando segurar um pouco a mão, porque esses rompimentos não têm desenvolvido, tá? Mais um aqui que também vocês podem tentar pensar em entrar, que eu também não recomendo, é a CPLE 6. Mesma condição. Vale a pena, Fabiano? Olha aqui, ó. Aqui ela também veio aqui embaixo, montou um pivô, voltou a estopar todo mundo na semana seguinte. Tá? Então, está tudo muito volátil. Aqui nós recomendamos venda, inclusive, e ela simplesmente perdeu, voltou tudo, foi lá em cima. Daqui a pouco ela rompe, aí volta tudo de novo, enfim. A última que está nessas condições é a General Shopping, já é SHP3. Também hoje rompeu o fundo anterior. Fabiano, vale a pena? Para mim não, tá, gente? Vocês viram que eu mostrei vários para vocês aí. Estatisticamente não tem compensado, tá? Não está dando certo. Então, eu não gosto muito desse tipo de operação, em que se eu entrar 10 vezes eu vou errar 7 e acertar 3. Para mim não compensa, tá? Então eu estou ficando de fora dessas operações. Então todas que eu passei para vocês aqui, a Edu 3, CSMG, CCRO, Leve 3, CPLE, GSHP3, enfim, estão rompendo topos ou fundos, enfim, importantes. Mas eu não recomendo e eu não vou entrar nesses rompimentos, porque estatisticamente nas últimas semanas mesmo não tem funcionado, tá? Faltou então duas coisas. Faltou a gente ver aqui a nossa agenda para o pregão de amanhã, tá? Então deixa eu abrir para vocês. Então está aqui a agenda do investidor. Vamos puxar lá o dia 25. Então está aqui o dia 25. Nós temos amanhã, 25 não, dia 26, agora sim. Nós temos para amanhã, sendo divulgado às 9h30, pedidos, números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos. Às 9h30 também nós temos um indicador muito importante, que é Initial Jobless Claims, que é a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego. E nós temos também aqui Pending Home Sales, que é a venda de imóveis usados nos Estados Unidos, que também são indicadores bastante importantes. Também é um indicador bastante importante. Nós temos aí, são horários que podem trazer algum tipo de movimentação para o mercado. O restante das notícias, como sempre, não traz tanta movimentação. Europa e Ásia não acontece durante o nosso pregão, então o nosso futuro já embute isso. E nós temos também aqui as notícias brasileiras que não têm tanta relevância na volatilidade do pregão, ou não costumam ter, com raras exceções, tá? Então é isso aí que a gente tem de notícia para o dia. Vamos então às recomendações. Nós temos aí Ibov no diário, como eu mostrei para vocês, bastante enrolado. Tem uma nova mínima do ano cravada lá na segunda-feira. Para nós o peso do mercado continua. A grande questão é a falta de volume, tá? Então, para amanhã, perdendo aqui esses 52,212, deve continuar cedendo bem. Vai ter uma briga grande entre romper e fechar abaixo disso aqui. Então, tome muito cuidado com esse rompimento. Vale a pena aproveitar. Eu vou estar lá com toda certeza. Mas sempre stop muito justo, tá? Sempre fica tranquilo, fica monitorando, porque são sempre duas brigas, uma para romper e a outra para fechar abaixo. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, para não ser pego desprevenido nesse tipo de movimento, tá? Se por acaso a gente romper a máxima de hoje, ela nem é muito importante, mas se romper 53,232, continuamos na consolidação lá de segunda-feira, alvo daí aqui no 54,183. Devemos continuar com volume baixo, com muita enrolação, com muita volatilidade, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, trabalhou hoje bem diferente aqui do nosso mercado, chegou a romper a máxima do dia anterior, como vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos, por muito pouquinho, trabalhou consolidado a maior parte do dia, a gente acabou então não desenvolvendo muito para lá, mas estamos bem longe das mínimas, ao contrário do nosso mercado. Então, para lá amanhã, nós temos esta mínima aqui, perdendo 12.521. A gente passa a ter algo daí aqui na região de 12.492. Depois nós temos algo aqui na região de 12.452. Enfim, até 12.450 está bem enrolado lá fora. Aí sim, se perder isso aqui, a gente deve continuar cedendo com algo aqui e com algo aqui.
tá certo? Mas até aqui esses 12.450 deve ficar bem enrolado. E para amanhã nós temos já perdendo 12.622, ainda tem um espaço bom até os 12, essa região aqui que é os 12.521. Então tem aí quase 100 pontos para consolidar trabalhando dentro desses limites. Tá? Então para amanhã o mercado americano também espera um dia enrolado, espera um dia bastante difícil. A questão é, como a gente está bem mais fraco do que eles, está com um viés baixista, com um peso bem maior que o deles, se lá cair um pouquinho aqui afunda. Essa é a ideia, é isso que a gente está esperando que aconteça, pelo menos assim que a gente está planejando o pregão de amanhã. Temos como recomendações de compra ITUB 4, agora sim. Hoje chegou a romper a máxima do dia anterior, veio testar aqui o 3066, não rompeu, e esse 3066 é um ponto importante, porque se ele romper isso aqui, ele passa a ter alvo, primeiramente aqui do fechamento desse gap, 3086, depois nós passamos a ter objetivos aqui nessa região do 32,50, talvez até alguma coisa aqui em R$33. Tá? Então fica interessante o Itaú, semanal também está bonito, vale a pena acompanhar, rompendo esses 30,66. Tá? Além do Itaú, nós temos também a Vale 5, meio a contragosto, mas vamos lá, está aqui a Vale. Deixa eu mostrar ela para vocês. Deixou aqui um grande invertido, tá certo? E, enfim, o volume está alto, está afastado das médias. As médias da Vale, para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, gente, tá? Nessa região aqui dos R$37,90, R$38. Então, para amanhã, no curto prazo, ela pode fazer um repique sim. Então, meio a contragosto. Beleza, rompendo 35,69, dá para tentar comprar ela sim. Não me agrada muito, mão pequena, stop curto, nada de segurar a posição. Enfim, mas de qualquer forma está aí. O ativo fez nova mínima do ano, não conseguiu fechar abaixo, são sempre duas brigas grandes. E agora ela pode até fazer um repique aqui. Muita gente pode apostar em falha de fundo, aquele negócio. Então se romper 35,69, se for um dia de alta, ela pode ficar interessante com alvo aqui nessa média, tá? Nós temos também então aí para venda já, então são essas duas para compra, Itaú e Vale 5. Aí para venda nós temos JBSS 3. Recomendamos ontem já, o ativo desenvolveu bem, caiu quase 3%. Parabéns ao nosso professor Dárcio aí que está vendido nela, aqui desde ontem, ficou alugado nela na verdade, então maravilha, bela operação de Dárcio. Perdendo aqui os 4,91, JBS passa a ter alvo aqui nos 4,73, que é um fundo anterior de muito tempo atrás. Tá? Então, estou colocando lá há bastante tempo atrás, para vocês enxergarem aqui o 4,73, que é um fundo anterior dela. Essa então é a JBS, o código dela é JBSS3. Temos também BTOW3, está aqui, a B2W Varejo. A gente teve, já mostrei ela para vocês aqui no Swing Trade, perdendo 5,82, tem alvo em 5,72, que é um rompimento de linha média, perdendo isso aqui, alvo em 5,44, 5,05, vale a mesma análise de ontem. Pode ser interessante então a partir aqui desses 5,82. Temos também CSNA3, bela recomendação nossa ontem também, o pessoal conseguiu aproveitar bem. E para amanhã, apesar dela já estar um pouco afastada, ela ainda pode continuar cedendo, tá, gente? Então, perdendo aqui esses 9,26, vamos jogar um ponto para ela aqui na região dos R$9, que eu acho que pode ficar legal. Não vejo nenhum alvo muito próximo para ela. Então é R$9 e depois lá o fundo de 2008, que é 801, tá? Então essa é a CSN, o código CSNA3. Apesar de já estar um pouquinho afastada, o ativo vem caindo bem, vem mantendo uma linha aqui bastante consistente. E ela pode perder então esses 9 e continuar cedendo amanhã, tá? Temos também a Usiminas, que hoje praticamente não movimentou, o volume foi baixíssimo, mas se perder o 557, ela pode ficar legal também, pode continuar cedendo. Alvos, está difícil de encontrar alvo para ela já. Lá no ano de 2005, a gente tem alguns alvos na região dos 3 e alguma coisa nela aqui, deixa eu ver, 3,98, R$4, enfim. É bastante tempo já, perdendo 5,57, vamos ajustar aí para R$5, que eu acho que está um valor bem consistente, tá? Temos também a Gol 4, que a gente já recomendou ontem, mantemos a recomendação para amanhã, apesar do volume baixo, ela continua aqui, hoje deu uma consolidada, o que é muito bom para as médias se aproximarem, aqui por exemplo nos 60 minutos, vocês podem ver que ela estava um pouco afastada, aí hoje as médias já se aproximam um pouco mais,
A mesma coisa aqui nos 15 minutos, dá tempo das médias chegarem nelas e pode dar um bom rompimento amanhã se perder esse 8,13, tá? Então perdendo 8,13, como sempre, alvo nos 8, e aí perdendo os 8, alvo em 779, 758, ok? Finalmente, nós temos a OGX-P3. Então está aqui a OGX, interessante para amanhã, se perder aqui essa mínima de R$5, então perdendo os 5, ela pode ainda ter alvo aqui no 578, o volume dela hoje foi horrível, ela não perdeu o mínimo, fechou lá no 501, e perdendo então esses R$5, ela pode ir até o 478. Cuidado com esse ativo que ele é bastante perigoso, tá? Finalmente temos Gafisa, GFSA3, também mesma condição do OGX, volume baixo, praticamente não desenvolveu, montou mais um pivô de baixa aqui, e perdendo os 2,20 ela pode vir testar aqui então a região dos 2,09, tá? Então continua interessante também a Gafisa. Fechando as recomendações da Bovespa, nós temos a Brasil Foods, BRFS, deixa eu tirar o after aqui agora sim, ela fechou aqui em 27,74, no pregão normal não perdeu, no after ela perdeu, no pregão normal não perdeu, então para amanhã perdendo 27,61 ela fica interessante para uma possível venda Brasil Foods, tá? Então o ativo está bem próximo de fazer mínima do ano, aí, acho que pode ser bem interessante, perdendo 27,61 vale a pena acompanhar. Essas eram então as recomendações da Bovespa, vou repetir, Itaú e Vale para compra. E para venda nós temos JBS, BTOW, CSN, Usiminas, Gol 4, a OGX, Gafisa e Brasil Foods. Antes de fechar, vamos dar uma olhadinha rápida lá na BMF, começando com o contrato de café, Arábica, com vencimento em setembro, ICFU12, BGE Boi. A gente teve ontem o contrato de café caindo bem, 4%, o pregão de hoje praticamente não se movimentou, ficou enrolando aqui todo o pregão. E para amanhã, então, a gente vai ficar neutro com relação ao café. Nem compra, nem venda, deixa ele definir um pouco mais. O contrato de boi gordo, BGI V12, melhor, vamos falar do milho antes na sequência, que a gente sempre trabalha. O milho voltou a subir forte hoje, deixou aqui um contra-ataque, não tenho coragem de mandar comprar, também não tenho coragem de mandar vender. Então vamos ficar de fora do milho, torcer para que ele corrija um pouco, ou consolide um pouco aí, para que a gente possa fazer novas entradas consistentes, tá? Eu tenho bastante receio de operar, a volatilidade está muito grande no contrato, é 5% para um lado, 5% para o outro, melhor ficar de fora, os books estão bem vazios na compra, ninguém mais tem coragem de comprar isso aí, então vamos tomar cuidado, vamos deixar ele consolidar, enrolar um pouquinho, talvez a gente consiga uma boa entrada lá para frente. O contrato de boi gordo com vencimento em outubro, BGI V12, hoje teve aí um bom movimento, subindo aí mais de 1%. Vale a pena acompanhar ele então se romper esse 97,51. Objetivo aqui nessa região de 98,49. Depois temos aqui 99,50. Enfim, aí para frente tem um monte de objetivo. Já montou o segundo pivô de alta, pode estar retomando uma tendência aí, ou pode estar iniciando uma tendência. O volume está aumentando dia a dia no contrato, então está valendo a pena acompanhar. E eu acho que pode ser uma boa opção para quem gosta do BMF trabalhar com o boi gordo, tá? Faz muito tempo que o contrato movimenta pouco e o volume está entrando nele agora, então pode ser que inicie um movimento legal aí. O dólar, gente, o WDO Q12, o mini dólar, está muito difícil, né? Está complicado demais, muito consolidado, fiquem de fora, não tem o que fazer. O mini índice, WIN Q12, o WIN Q12, também vale a mesma análise do IBOV, para o dia de hoje, bastante enrolação, não recomendamos nada entre 53,415 e 52,380, que é a mínima do ano. Como fechamos bem no meio do caminho, amanhã, a não ser que rompa isso aqui, perdão, que rompa isso aqui, que é 53,545 ou 52,380, a gente recomenda que vocês fiquem de fora. Então, teoricamente, na abertura a gente não deve ter, se abrir em linha com o que fechou hoje, sem gap, a gente não deve ter uma operação interessante acontecendo no mini índice. Então, só a partir aqui, como eu disse, para compra 53,545 e para venda 52,380. Encerramos assim nosso bate-papo, falamos sobre o pregão de hoje, falamos sobre o swing trade, mostramos alguns rompimentos que estão acontecendo aí que eu não estou gostando muito, que eu não recomendo que vocês entrem. Falamos sobre recomendações do dia para Bovespa, BMF e fechamos então o planejamento para o pregão de amanhã, tá certo, gente?
Como eu disse, ficou um pouco maior, a gente fechava o outro em 25 minutos, 30 minutos no máximo, agora estamos com 40 minutos, mas está tranquilo, eu acho que é legal a gente trabalhar um pouco mais calma, passar mais informações, todo mundo cresce com isso. Então é isso aí, uma boa noite a todos, um bom descanso, e amanhã, lembrando que estaremos ao vivo a partir das 10 horas, operando lá no curso ao vivo da Interinvest. Todos podem fazer um teste gratuito, só acessar o site www.interinvesteducacional.com.br, fazer o seu cadastro, vocês vão ganhar, além do acesso aos nossos cursos gratuitos, também um teste gratuito de 7 dias do nosso curso ao vivo durante o pregão. Um grande abraço e até amanhã.